Você já sentiu que está florescendo no lugar errado? Que enquanto pessoas ao seu redor prosperam na injustiça, você, que tenta seguir os caminhos de Deus, parece definhar? Hoje vamos mergulhar em um dos textos mais profundos e menos compreendidos das Escrituras, o Salmo 92, e descobrir revelações arqueológicas e linguísticas que transformarão completamente sua compreensão sobre prosperidade espiritual. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir conecta verdades eternas com evidências históricas fascinantes que especialistas levaram séculos para compreender. Antes de começarmos, preciso compartilhar o texto completo deste cântico sagrado. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a harpa solene. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos os teus desígnios. O homem nécio não conhece, nem o louco entende isto. Ainda que brotam os ímpios como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, é para serem destruídos eternamente. Tu, porém, ó Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Dispersos serão todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim óleo fresco. Os meus olhos veem com prazer o fim dos meus inimigos. Os meus ouvidos ouvem com satisfação o que acontece aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Agora, deixe-me levá-lo 3.000 anos atrás, para o contexto que arqueólogos e historiadores demoraram séculos para reconstruir. Este salmo carrega no título hebraico Mizmor Shir Leyom HaShabbat, que significa literalmente um cântico-salmo para o dia do sábado. Especialistas em literatura hebraica antiga explicam que esta é a única composição em todo o livro de Salmos especificamente designada para o Shabat, o dia sagrado de descanso. Documentos rabínicos do primeiro século revelam que este salmo era cantado pelos levitas no Templo de Jerusalém toda sexta-feira ao entardecer, marcando a transição do trabalho para o descanso sagrado. Para entendermos a profundidade desta mensagem, precisamos mergulhar no contexto cultural da época. Arqueólogos descobriram que a sociedade israelita do período do Primeiro Templo vivia sob constante ameaça de nações vizinhas mais poderosas militarmente. A Assíria, localizada na região que hoje conhecemos como norte do Iraque, distante aproximadamente 800 quilômetros de Jerusalém, uma jornada que na época levaria cerca de 40 dias a pé, representava uma ameaça existencial permanente. Os assírios eram conhecidos por sua brutalidade, documentada em relevos encontrados em Nínive, que mostram torturas e deportações em massa. Neste contexto, ver os ímpios prosperarem enquanto os justos sofriam não era apenas uma questão filosófica, mas uma realidade política devastadora. Mas aqui está a primeira revelação linguística que muda tudo. A palavra hebraica usada para florescer no versículo 7, quando fala dos ímpios brotando como erva, é parash, que significa literalmente romper para fora rapidamente, brotar de forma súbita. Porém, quando o texto descreve o justo florescendo como palmeira, no versículo 12, usa a palavra completamente diferente, yifra, derivada da raiz pará, que carrega o sentido de dar fruto, ser frutífero de forma sustentável e duradoura.
Linguistas hebraicos explicam que esta não é uma repetição poética, mas uma distinção técnica deliberada. O autor está contrastando dois tipos completamente diferentes de crescimento, um explosivo e superficial, outro profundo e permanente. Agora, vem uma descoberta arqueológica que impressionou especialistas em botânica bíblica. As palmeiras mencionadas não são quaisquer palmeiras, mas especificamente a tamareira do Oriente Médio, Fênix dactilífera, que crescia abundantemente na região de Jericó, localizada a aproximadamente 25 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Arqueólogos encontraram sementes dessas palmeiras em escavações de Massada e, surpreendentemente, conseguiram germinar uma semente com mais de 2.000 anos em 2005, criando uma árvore que chamaram de Matusalém. Botânicos explicam que estas palmeiras têm características únicas. Suas raízes podem penetrar até 15 metros de profundidade em busca de água. Elas podem viver até 300 anos, continuam produzindo frutos até a idade muito avançada e são praticamente indestrutíveis em condições adversas. Compare isso com a erva mencionada no versículo 7. A palavra hebraica eseb refere-se à vegetação rasteira e anual do Mediterrâneo Oriental, que brota rapidamente após as chuvas de inverno, mas seca completamente sob o calor intenso do verão do Oriente Médio, quando temperaturas podem ultrapassar 40 graus Celsius. Geólogos e climatologistas que estudam a região explicam que há uma estação de crescimento brevíssima de apenas 6 a 8 semanas, seguida por 8 meses de aridez extrema. O contraste não poderia ser mais deliberado. Crescimento rápido e superficial versus crescimento profundo e permanente. Mas a revelação mais impressionante vem quando examinamos o versículo 13. O texto diz que o justo crescerá como o cedro no Líbano. Antropólogos culturais explicam que para o povo israelita antigo, os cedros do Líbano, localizados a aproximadamente 150 quilômetros ao norte de Jerusalém, representavam o máximo de grandeza e permanência. Estes cedros, cedrus libani, podem crescer até 40 metros de altura e viver mais de 1000 anos. Registros fenícios e assírios confirmam que esta madeira era tão valiosa que reis pagavam fortunas por ela. Salomão usou cedros do Líbano para construir o templo, uma transação comercial documentada tanto na Bíblia quanto em registros fenícios de Tiro. Mas aqui está o detalhe que mudou minha compreensão. Dendrólogos, cientistas que estudam árvores, explicam que os cedros do Líbano crescem extremamente devagar nos primeiros anos, às vezes apenas 10 centímetros por ano, desenvolvendo um sistema radicular profundíssimo antes de começar o crescimento visível. Esta é exatamente a metáfora espiritual que Deus está revelando. Agora precisamos entender o versículo 13 em seu contexto cultural revolucionário. O texto diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. A palavra hebraica para plantados é shetulim, que vem da raiz shatal, significando transplantar com cuidado, estabelecer firmemente. Agricultores da antiguidade usavam este termo especificamente para descrever o processo delicado de mover uma planta valiosa de um lugar para outro, garantindo que as raízes fossem preservadas. Arqueólogos que estudam agricultura antiga no Levante explicam que este era um processo técnico e cuidadoso, documentado em manuais agrícolas mesopotâmicos. Mas aqui vem a revelação que arqueólogos demoraram anos para compreender completamente. Escavações no Monte do Templo e áreas adjacentes revelaram algo extraordinário. Os átrios do Templo de Salomão não eram apenas espaços pavimentados. Especialistas em arquitetura do Antigo Oriente Próximo descobriram evidências de jardins elaborados dentro dos complexos dos templos, uma prática comum em toda a região.
Textos cuneiformes da Babilônia descrevem jardins sagrados onde árvores eram literalmente plantadas como parte da adoração. O que parecia linguagem puramente metafórica tem uma base histórica concreta. Havia árvores reais plantadas nos átrios dos templos. Para aquela época, isso era profundamente significativo, porque em um contexto onde a maioria das pessoas vivia em condições áridas e difíceis, um jardim com água constante e cuidado representava privilégio extremo. Engenheiros hidráulicos que estudam sistemas antigos de irrigação explicam que manter árvores vivas em Jerusalém, onde a precipitação anual média é de apenas 500 milímetros, concentrada em poucos meses, requeria infraestrutura sofisticada. Arqueólogos descobriram sistemas complexos de cisternas, aquedutos e canais que traziam água de fontes distantes. Uma árvore plantada nos átrios do templo tinha acesso a recursos que outras árvores simplesmente não tinham. E aqui está o segredo espiritual que muda absolutamente tudo, confirmado tanto pelas Escrituras quanto pela ciência. Deus não está prometendo que você crescerá rapidamente como a erva que impressiona a todos por algumas semanas. Ele está prometendo que você será como a palmeira e o cedro, com raízes profundíssimas em sua presença, crescimento que pode parecer lento, mas é eternamente sustentável, e frutos que continuarão mesmo na velhice. O versículo 14 é explícito. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. A palavra hebraica para seiva é dashenim, que literalmente significa cheios de gordura, vigor, vitalidade. Botânicos explicam que árvores saudáveis mantêm fluxo de seiva vigoroso até a idade muito avançada, enquanto plantas anuais secam completamente após uma estação. Mas precisamos entender o versículo 8 em sua profundidade perturbadora. O homem nécio não conhece, nem o louco entende isto. A palavra hebraica para nécio é baar, que significa literalmente pessoa brutalmente ignorante, como um animal. E louco é quesil, que se refere a alguém que é moralmente obtuso, não apenas intelectualmente limitado. O texto está dizendo que existe um nível de compreensão espiritual que pessoas presas à materialidade imediata simplesmente não podem alcançar. Elas veem o crescimento rápido dos ímpios e concluem que Deus não existe ou não se importa. Não conseguem perceber que estão observando dois ciclos de tempo completamente diferentes. Historiadores da religião antiga explicam que no mundo do Antigo Oriente Próximo, a prosperidade imediata era universalmente interpretada como aprovação divina. Todas as culturas vizinhas de Israel, egípcios, cananeus, filisteus, amonitas, acreditavam que riqueza e poder militar eram sinais inequívocos de bênção dos deuses. Quando a Assíria conquistava nações, seus reis declaravam em inscrições encontradas por arqueólogos que suas vitórias provavam a superioridade de seus deuses. O Salmo 92 está apresentando uma cosmovisão radicalmente diferente e revolucionária. Existe prosperidade temporária dos ímpios e prosperidade eterna dos justos, e elas operam em dimensões de tempo completamente distintas. A estrutura literária deste salmo, analisada por especialistas em poesia hebraica, revela uma progressão deliberada. Começa com louvor matinal e noturno, passa pela observação perturbadora dos ímpios florescendo, alcança a revelação da destruição eterna deles e culmina na promessa do florescimento eterno dos justos. Esta não é apenas uma sequência poética, mas um mapa espiritual para navegar a aparente injustiça do mundo. Agora vem a aplicação prática que transforma vidas hoje. Quando você vê pessoas que não seguem a Deus prosperando rapidamente enquanto sua própria jornada parece lenta, Deus está dizendo: você não está vendo o quadro completo. Você está comparando seu crescimento de cedro com o crescimento de erva deles.
Seu sistema radicular está indo profundo, até 15 metros de profundidade espiritual, enquanto o deles está a apenas alguns centímetros da superfície. A próxima seca revelará a diferença. Especialistas em desenvolvimento humano e psicologia confiram algo fascinante. Estudos longitudinais mostram que crescimento rápido em qualquer área, carreira, relacionamentos, riqueza, obtido através de atalhos antiéticos, raramente se sustenta a longo prazo. As estatísticas são impressionantes. Cerca de 70% das pessoas que enriquecem rapidamente através de métodos questionáveis perdem tudo dentro de poucos anos. Enquanto isso, crescimento lento e baseado em princípios sólidos tende a criar fundações que duram gerações. A sabedoria antiga do Salmo 92 está sendo validada por dados modernos. Mas talvez a promessa mais poderosa esteja no versículo 15. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. A palavra hebraica para anunciar é lehagid, que significa declarar publicamente, testemunhar. O texto está dizendo que a razão pela qual Deus permite que você floresça lentamente, mas eternamente, é para que sua vida inteira se torne um testemunho visível de sua justiça. Quando outros virem que você, mesmo crescendo devagar, permaneceu fiel e agora está florescendo na velhice, enquanto aqueles que prosperaram rapidamente na injustiça foram destruídos, eles terão que confrontar a realidade de que Deus é justo. Antropólogos culturais que estudam sociedades tradicionais explicam que naquelas culturas, anciãos frutíferos eram a maior prova de sabedoria de vida. Uma pessoa idosa ainda vigorosa, produtiva e respeitada, validava completamente o caminho que ela escolheu na juventude. O Salmo está prometendo exatamente isso. Você será a evidência viva de que os caminhos de Deus funcionam. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta milenar. Você não está atrasado, você está enraizando profundamente. Você não está fracassando, você está se estabelecendo permanentemente. Os ímpios que você vê florescendo são como a grama de março, impressionante por 6 semanas, mas destinada a secar sob o sol de junho. Você é o cedro de janeiro, crescendo devagar, mas construindo estrutura para sobreviver aos próximos 1000 anos. Cada dificuldade que você enfrenta enquanto tenta permanecer fiel está empurrando suas raízes mais fundo na presença de Deus, acessando águas que secas temporárias nunca alcançarão. A promessa não é apenas que você florescerá, mas onde você florescerá. Plantado na casa do Senhor, nos átrios do Deus vivo. Isso significa que seu florescimento não depende de circunstâncias externas favoráveis, mas de sua conexão com a fonte eterna. Enquanto a grama depende de chuvas temporárias, você tem raízes nos aquedutos eternos da presença divina. Enquanto outros murcham quando as circunstâncias ficam difíceis, você permanece verde porque sua fonte não seca. Esta é a sabedoria que o mundo brutalmente ignorante não consegue compreender. Existe um crescimento que parece lento, mas é eterno. E existe um crescimento que parece rápido, mas é temporário. Deus está te chamando para escolher, conscientemente e corajosamente, ser a palmeira e o cedro, não a erva. Para aceitar que seu crescimento pode não impressionar pessoas superficiais na próxima temporada, mas será testemunho da fidelidade de Deus pelas próximas gerações. E aqui está a promessa final, validada por 3.000 anos de história. Quando você chegar à velhice, ainda estará dando frutos, ainda estará cheio de vigor, ainda estará verde. Sua vida inteira será uma declaração pública de que o Senhor é reto, de que não há injustiça nele, de que seus caminhos funcionam mesmo quando o mundo inteiro parece recompensar a injustiça. Você será a rocha inabalável que prova que Deus é rocha inabalável.
Que a paz que excede todo entendimento, aquela paz que vem de saber que você está plantado nos átrios do Deus eterno, com raízes profundas nos aquedutos de sua presença, encha completamente seu coração hoje. Que a sabedoria revelada através dos séculos, desde os levitas que cantavam este salmo no Templo de Jerusalém, até as descobertas arqueológicas modernas que confirmam estas verdades, ilumine seu caminho. Que você tenha coragem para crescer devagar, mas eternamente, para enraizar profundamente enquanto outros brotam superficialmente, e para confiar que no tempo certo, quando muitos já tiverem secado, você ainda estará florescendo, verde, vigoroso e frutífero, declarando a todas as gerações que o Senhor é justo e não há injustiça em seus caminhos. Em nome de Jesus Cristo, o justo que floresceu eternamente, mesmo após passar pela cruz, para a glória eterna de Deus Pai, que planta seus filhos nos átrios celestiais, onde florescerão para sempre. Amém.